gente. Tudo existe. Eu tinha um professor que ele me contava uma história que era uma brisa. Ele me contava a história da cadeira. Ele pegava a cadeira, ele botava no meio assim, e aí ele sentava, ele ficava olhando, ele tinha uma cara de mal, de bravo, e ele ficava olhando pra ela e ele falava: o que é essa cadeira, gente? E aí tinha todo um negócio de: ai meu Deus, a cadeira é madeira, a cadeira é plástico, a cadeira é isso, a cadeira é aquilo. E aí ele: beleza, aula. Várias coisas na cadeira. Só que isso, depois de muita gente tentando e nada tirava do homem, nada tirava do homem. O que é cadeira? O que é cadeira? Eu pensei: meu Deus, ele diz: isso aqui, essa cadeira, é um conjunto de relações sociais, historicamente determinadas. Mas não é só a cadeira que é uma relação, que é um conjunto de relações sociais. A Cíntia é um conjunto de relações sociais, historicamente determinadas. João, Otávio, Rafael, a Isa. Mas que caralho quer dizer isso? Eu sou uma síntese? Nós somos uma síntese. Você de agora é uma síntese de tudo que você já foi, de todos os processos que você passou. Essa cadeira aqui já foi uma série de coisas. Isso aqui já foi propileno antes, que passou por intervenção de trabalho humano, que foi aglutinada a esses metais. Esses metais que vieram da onde? Da onde vem isso daqui? Isso daqui é relação social. Tudo que existe é relação social. Por que arte não vai ser, rapaziada? Me fala, se arte é processo, e se a gente está falando de processo, por que arte, que também é um conjunto de relações sociais historicamente determinadas, não pode ser um mediador de apreensão da realidade? Me fala uma razão. Estou esperando. Pode mandar. Sejam meus debatedores. Me botem na parede. Porque isso, quando eu falo de aprender através, é a gente tirar proveito de toda a situação e de toda a objetivação. Porque tudo que existe no mundo é uma síntese do mundo. Tudo. Dá para chegar no ponto cerne. Eu sou de uma escola de pensamento que pensa os problemas a partir de sua raiz. Nada me serve entender um problema pela sua superficialidade. Não se ele for importante. Se ele for desimportante, pode. Mas a questão, o cerne maior da questão é essa. Se todos nós e tudo que existe são objetivações da realidade, e se essa realidade tem uma forma de ser, a gente não consegue apreender aspectos, fenômenos, processos, percepções dessa realidade através do que existe. Quando eu falo de aprender através, eu estou falando de tirar proveito do que já existe. A gente não precisa inventar roda para entender o mundo. O mundo está aí. Era foda, quando eu dava aula no estado, o pessoal enchia o saco, falava que eu não fazia nada porque eu passava filme pra molecada. Falava: pô, mas eu não estou caçando qualquer filme. Vocês querem que eu trate desse tema com eles? Eu vou com uma mediação para fazer isso. Dentro da escola não é muito bem visto, ainda. Depende. Uma coisa é a escola Parque, no Rio de Janeiro. Outra coisa é o Colégio Pedro II. As grandes escolas de aplicação dos grandes pensadores e pensadoras da América Latina. Para os filhos dos juízes e dos generais e de todas as pessoas que detêm algum poder nessa sociedade, poderem ter uma formação linda, humanizada. A gente esquece a humanidade do processo. Não dá para tirar a humanidade do processo. E a arte que conversa com as pessoas, gente. E me toca assim, ciência me toca, eu leio um bagulho e quando eu entendo a realidade eu choro, porque eu sou nóia. Não dá pra usar. Eu chorando na biblioteca, eu falo: meu Deus, quanta coisa existe. Você tá entendendo? Glória do mundo. Você tá entendendo? Mas é isso vem de uma prática. Quando eu falo que
é um negócio que vem de vários lugares, é dessa intersecção. Por onde, quando eu falo dessa escola de pensamento, dessas coisas todas, eu fui para a universidade. Eu fui lá, fiquei dentro pra caramba lá. Dava pra botar a criança na escola, a criança já estava na escola, se fosse o caso. Entendeu? Eu fui para espaços de formação e educação popular. Que aí foi um negócio de abrir a cabeça e falar, nossa, como essas pessoas fazem as coisas diferentes. Em espaços de mediação, espaços de arte, quando eu trabalhei com o Rafa, ali eu entendi a forma, ali eu entendi que eu já fazia. Beleza, eu já fazia isso, mas isso não dá, você tem que precisar esse processo. Então essa investigação que culmina nessa proposta de, não sei se é uma abordagem, a gente vai descobrir juntos nesse caminho, se é uma abordagem, se é uma forma, enfim, isso não importa. A questão é que isso daqui articula diversos conhecimentos, porque a arte também é conhecimento, cultura também é conhecimento. O que se lembra aquilo que eu falei? Por isso que eu amplio a questão de conhecimento que eu falo, é o que existe, é o que se sabe. Quando a gente vem lá das faquinhas, aí eu vou entrar aqui, não tenho como mostrar, mas tem um troço que eu estou chamando de alegoria das facas, que é pensar o conhecimento enquanto uma faca. Não um, mas todos. Todo conhecimento que a gente sabe fazer bolo mal bem que aprendeu com a avó, seu conhecimento. A gente sabe um caminho específico que vai levar menos tempo o seu conhecimento. A gente sabe a análise do discurso do Fidel em Cuba. A gente sabe um monte de coisa. Todo mundo é um poço de conhecimento porque viveu no mundo. Ninguém passa nesse mundo ileso. Ninguém passa nesse mundo ileso. Então quando eu falo dessa coisa das facas, é que a faca corta a gente, né? Se você pegar uma faca, se você meter em você vai se cortar, não vai? Exatamente. Então, se a gente pensa os conhecimentos enquanto faca, ele pode atravessar a gente. A faca que me atravessa, que me corta, o conhecimento que para mim é importante, eu posso te cortar. Só que às vezes não é só cortar. Se você corta, você deixa uma marca. Mas se a faca te atravessa, ela não volta igual, porque ela volta cheia de sangue. Eu estou usando alegoria, eu estou usando imagem, estou tentando criar imagem na cabeça de vocês. Não volta igual. Quando atravessa, quando a lâmina perfura, não volta igual. Até porque, né, onde fica o buraco. A grande coisa de alegoria é que é só para ilustrar, porque né, ninguém vai querer cortar ninguém. Só se fosse o Bolsonaro, para virar a faca direita. Mas, como esse já foi, então se a gente, nossas ciências, essas consciências de processos, essas referências, esses contextos, essas trocas, e até sentimento e sensação pode ser uma faca. O grande lance da mediação do conhecimento é as pessoas começarem a montar os seus faqueiros. Quais facas você tem que vão cortar o quê? Quando você assiste Masterchef no Japão, enche o saco. Essa faca não serve para cortar essa faca de cortar limão, essa faca de cortar carninha. Tá bom? Quais são as facas que vocês têm? Quais são as facas que vão cortar em ambientes específicos? Quando eu venho aqui, eu vou usar as facas o quê? Da arte, ciência, conhecimento e cultura. Para mim, isso aqui é aqui. Mas em outro lugar, não são outras facas que você vai usar. O grande lance é ter consciência de montar o faqueiro. Porque as facas já estão lá, galera. Como que a gente corta? Então, se todos nós já temos nossos faqueiros, ou pelo menos nossas facas, que às vezes a gente tem as facas, mas não montou o faqueiro ainda, é possível, então, a gente, a partir da mediação, aí a gente pode usar para cortar mais do que os outros. Aí a gente pode usar para cortar a realidade. Sabe? Faz sentido isso? É muita alucinação. Aproveitando o Belchior, é muita alucinação. Mas, não é? Quando eu falo um negócio de faca, vamos usar o exemplo da palavra, gente. Vocês conhecem o Belchior, né? Um velho todo. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior. Ele fala, eu peguei duas músicas do Belchior aqui, não dá pra ver, mas tá aqui.
Porque o Belchior tem suas próprias facas, e ele anuncia as facas dele. E como o pensamento compositivo é muito legal e é muito interessante, como é uma pessoa que escreve várias canções, um amigo meu um dia disse, não, tudo bem suas canções serem meio parecidas, não todas servem de você, por isso que serve arranjo, para isso que serve harmonia e arranjo. Não é? Enfim, ele fala que sons, palavras são navalhas, que eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Você não pega, você não impõe uma navalha se não for para machucar alguém, irmão. A gente não está falando de machucar, isso aqui é poesia, isso aqui é abstração. Mas a gente esquece que a matemática é a primeira poesia, porque matemática é pura abstração também, irmão. É uma coisa que está no cotidiano. Eu detesto aquela parada de eu sou de humanas, sou de exatas. Vai tomar no cu. Desculpa meu francês, galera. Sou de humanas, sou de exatas. Física experimental, física teórica é pura abstração da realidade. Poesia, pura abstração da realidade. Ainda diria mais, poesia não é abstração completa da realidade, porque faz uso da realidade. É diferente. Então, humanas, exatas, ó, cabeça do meu... E eu falar, não, beleza, tá bom, não se assusta. Isso é só uma canção. As minhas palavras não são navalhas. Relaxa, calmou, calmou. Mas aí ele fala depois dessa canção. Não, calma. Isso é apenas uma canção. Mas a vida realmente é diferente do que a minha canção. Porque a vida é muito pior.